Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 22 de abril, para todo o Brasil e países vizinhos, pelas parabólicas, pela Claronet TV, nos canais 190 e 690, na Sky 165 e 565. Você também pode estar conosco através do nosso portal sba1.com. Lá você tem notícias, informações, reportagens, a participação dos analistas aqui no programa, que são diárias. Você tem também a transmissão do Agrocanal, do Canal do Boi e, claro, a nossa agenda de leilões. Também estamos ao vivo nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube. Você nos acompanha. Aproveita para seguir as duas e segue no Instagram também. Você vai ficar aí muito bem informado. Se você está no Paraguai, outra alternativa é a Nel TV, TV por assinatura em todo o país vizinho. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela sua audiência. E esta edição do Agricultura BR começa falando de mercado, é claro, mas mercado do boi gordo. E nós temos observado um fortalecimento em relação aos preços praticados para a arroba do boi gordo, para a arroba do gado pronto, de uma maneira geral. E isso tem sido colocado principalmente por conta da estratégia do pecuarista em relação às suas vendas, por ter uma pastagem melhor, por conta das chuvas, mas para falar a respeito do que vem acontecendo no campo e que acaba trazendo esse resultado na comercialização, nós vamos conversar agora ao vivo com Felipe Fabre, da Scott Consultoria, participa conosco ao vivo pela internet. Felipe, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E como que vocês aí na Scott têm avaliado esse momento em relação à negociação entre pecuarista e indústria frigorífica? As escalas têm sido reduzidas? Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Olá a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Scott Consultoria. Bom, vamos lá. O que a gente está assistindo, tá, no mercado do boi gordo? Houve uma diminuição da pressão de oferta, principalmente a oferta de fêmeas. A gente ainda tem um volume alto de fêmeas sendo abatidos, mas não está igual nós tivemos no começo do ano. Entre janeiro e fevereiro, a gente viu quase 20% de fêmeas a mais sendo abatidas do que esses meses no ano anterior. Então, foi um descarte mais acelerado entre esses meses. Na nossa percepção, por conta do El Niño impactando as regiões produtoras em Brasil Central, né? Então, o produtor optou por acabar descartando as fêmeas ali nesses meses onde o vigor das pastagens não estava tão bom por conta da ausência de chuvas no final do ano. E agora, entre os meses de março e abril, a gente viu um quadro diferente. As chuvas voltaram em parte do Brasil Central. Sim, claro que, considerando o período, a gente sabe que é um período de menor chuva agora com o outono chegando, mas entre março e abril, o volume de chuvas tem sido interessante para essas regiões produtoras, fazendo com que a capacidade de suporte dê uma melhorada e o produtor consiga segurar um pouco mais as suas boiadas. E aí, do outro lado, o que nós temos, além dessa questão da oferta de fêmeas menor, é a demanda vindo um pouco mais firme por parte dos compradores. Tá? A gente teve a habilitação de plantas frigoríficas para exportarem à China no mês de março. Isso levou, em algumas regiões, principalmente, mais uma vez ressaltando aqui Brasil Central, a uma maior competição entre essas indústrias que deu firmeza às cotações ao longo desse mês de abril. Não é um mês que tradicionalmente a gente vê um cenário de preços sustentados. Tá? E o que a gente espera agora para essa virada de mês, entre abril e maio? Eu trago um histórico, Fabiano, desde 96 para cá, considerando a média de preços no mês de maio, frente ao mês de abril para São Paulo, e o mês de maio ele é um mês sempre de preços médios menores do que o mês de abril. Por quê? O outono começa a pesar, o pecuarista precisa descartar bovinos em função da queda de qualidade nutricional da sua pastagem. Então, a gente costuma ter uma concentração maior daquela desova de final de safra a partir do mês de abril, maio e junho. Com essas chuvas entre março e abril, a gente pode ter talvez essa desova um pouco mais tardia, talvez os preços cedendo mais para o final de maio com relação ao mercado do boi gordo. É esperar para ver se isso vai se confirmar. Hoje em tela no mercado futuro, o desenho que a gente tem é de um cenário de preços pelo menos próximos à referência vigente,
Aqui em São Paulo, referência Scott Consultoria, R$ 235 para o boi China, R$ 232 para o boi para o mercado interno, esses preços a prazos e para descontarem os impostos. Eu estava olhando esses números da Scott já praticamente sem diferença, Felipe. E a tendência, até por conta da habilitação de um número ainda maior de indústrias frigoríficas e agora mais pulverizado pelo país, a tendência é que isso venha a ocorrer. Eu gostaria que você confirmasse esta situação, este cenário. Aí eu te pergunto também, mais uma pergunta junto com essa, que com este fator das chuvas, o produtor vai conseguir sustentar, teoricamente, a sua estratégia de negociação enquanto ele tiver pasto. Isso traz esse atraso, a gente pode ver ali aquele pico da falta de oferta, que normalmente é entre outubro e novembro, ocorrendo um pouco mais tarde, um pouco fora, ou isso ainda não dá para afirmar? Vamos lá, primeira questão de China, tá? Como a gente enxerga o impacto das habilitações? Nós esperávamos num primeiro momento essa sustentação, esses preços firmes com essa abertura, principalmente nessas praças como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde foram as maiores quantidades de plantas habilitadas. Nós tivemos 6 plantas em cada uma desses estados, então esperávamos esse movimento porque tem mais comprador buscando e o pecuarista com o poder de cadenciar a oferta em mãos. Então, ponto. Mas não acreditamos que esse cenário se sustente em médio e longo prazo. Por quê? A China já não paga mais a mesma coisa que pagava há 2, 3 anos atrás. A China hoje compra em volume, mas paga menos para a indústria. Então, num primeiro momento, há essa maior competição entre os fornecedores, mas mais para frente, há a possibilidade da China pulverizar a compra entre os seus fornecedores, pagando ainda menos com relação à carne bovina exportada e tirando da indústria uma margem que poderia ser repassada ao boi gordo. Então, num curto prazo, o cenário é de sustentação de preços, mas para médio e longo prazo, a gente acredita que isso deva gerar um comportamento de preços pressionados, principalmente para a questão de China. E pensando agora na questão da oferta no segundo semestre, o mercado hoje ele desenha já um segundo semestre menos ofertado. Quando a gente olha para os preços no mercado futuro, na B3, para outubro e novembro, nós chegamos a referências no fechamento de sexta-feira entre R$ 248 e R$ 249 para os contratos de outubro e novembro. Ou seja, quase R$ 15 de ágio frente ao mercado físico nesse momento. Então, o mercado já está sinalizando um mercado menos ofertado e com uma demanda que deve vir melhor para o segundo semestre. Tá? Ponto de interesse aqui para o nosso amigo produtor é para o confinador. Esses preços que eu acabei de citar, se confirmados no mercado físico, trazem uma margem interessante e para aquele que não quiser ficar à mercê do mercado físico, o momento é propício para a compra aí de um seguro de preço mínimo, olhando, é claro, para o segundo giro de confinamento. E o primeiro giro de confinamento? Hoje, o quadro que a gente tem é interessante também, tá, Fabiano? A gente vê um cenário, mesmo que os preços, como eu citei, venham aí R$ 2, R$ 3 acima do mercado físico para o contrato ali de julho, é um preço que paga as contas para o confinador neste momento. Estamos falando aí de uma queda de custos de produção muito expressiva, o que deve trazer ao confinador uma margem interessante, mesmo com o preço no primeiro giro do confinamento próximo ao mercado físico nesse momento. Felipe, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, em relação a este fator, né? Nós estamos olhando aqui confinamento ser um bom negócio, foi tema inclusive de um evento da Scott na última semana, que trouxe esses dados, essas pontuações, e deve ficar mais competitivo. Entretanto, a gente está vendo também boi magro também já ensaiando uma valorização, assim como o bezerro. Na verdade, Felipe, até vaca gorda, se a gente for olhar pelas valorizações, e vaca é a última que aumenta, até vaca gorda melhorou um pouquinho o preço ali, tanto pela Scott Consultoria ou qualquer outra fonte, a gente vê que teve uma ligeira melhora. Esses custos vão subir. Basicamente é isso também para esse confinador, para quem faz engorda, praça de alimentação também sobe, principalmente para 2025. É isso. Fabiano, vamos lá. Pegando o primeiro ponto, curto prazo, olhar para essa temporada, para esse primeiro giro. Boi magro subiu por quê? Aumentou demanda. Ponto. A gente está vendo um aumento de demanda pelos confinadores.
bezerro está subindo, puxado pelo boi gordo e pela capacidade de retenção da ponta vendedora na nossa percepção. Mas a gente tem que lembrar que a safra de bezerro começa agora, entre abril, maio e junho. A gente tem uma maior oferta chegando no mercado e os preços dessas categorias não devem continuar com essa trajetória de alta ou parar, pelo menos, essa movimentação, não deve vir tão intensa adiante. Tá? Pensando na alimentação para o confinador para esse ano de 2024, perdão, o principal ponto de atenção é milho. Tá? Nesse momento, o que nós temos de cenário é um milho semeado, em sua maior parte, dentro da janela ideal, com uma menor produção esperada, tá? Mas sem um risco adiante. Atualmente, a safrinha de milho, que tinha um perigo de quebra de produção muito grande, pela semeadura dentro da janela ideal, diminuiu essas chances e o mercado futuro tem sinalizado um preço de milho para a safrinha próximo da referência que nós temos hoje. Hoje, referência em Campinas é de R$ 61,00 por saca, mercado futuro sinalizando para julho e agosto na casa entre 59 a R$ 57,00 por saca. Então, é um mercado que está se desenhando com custos confortáveis para 2024. Vamos olhar para 2025. O cenário já deve ser outro, principalmente no mercado do boi. A gente deve começar a sentir o efeito do descarte de fêmeas de 2023. As categorias de reposição no segundo semestre desse ano já devem começar a responder à menor oferta esperada em função da estação de monta de 2023 e em 2025 os preços da reposição talvez trabalhem mais firmes. Com relação à alimentação, a gente tem ainda um cenário muito longo para se analisar para 2025, mas o que o mercado tem desenhado é um mercado um pouco mais fraco para 2025 no custo de alimentação. Mas para a reposição deve ser um mercado já mais firme. Então, para médio prazo e longo prazo, deve ser um cenário mais difícil para o confinador, pensando na reposição do rebanho. Mas em 2024 a gente enxerga um cenário ainda favorável para o confinamento. Tá certo, Felipe. Uma ótima tarde a você. Obrigado pela participação. Obrigado, Fabiano. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. E por aqui a gente segue, e agora para falar de clima. E a gente fala do clima, os efeitos do El Niño sobre as áreas de produção em todo o mundo. Por quê? Porque há um foco em relação à produção 24-25, safra 2024-2025 norte-americana. A semeadura já começou da soja, do milho. Soja até uma semana atrás estava em 3%. Nesta segunda-feira a gente já deve ver no final do dia uma atualização, chegando a 5%, talvez 6%. Milho também está bastante adiantado. Tem os problemas climáticos que afetam a produção de café no Oriente, entre outros fatores. E quem fala para nós a respeito deste assunto é a meteorologista Dayana Figueiredo, que participa desta edição, respondendo a questão dos efeitos do El Niño e do Laninha também em relação à produção internacional. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aí de casa. O meu nome é Dayane Figueiredo, eu sou meteorologista da Climatempo e eu trago hoje para você, produtor, a previsão climática para a próxima safra, não só no mundo, como foi a pergunta atualmente, mas também do Brasil. Atualmente nós ainda estamos com um El Niño de moderada intensidade impactando no padrão de circulação não só do país, mas também de todo o globo. Nós ainda vamos passar neste trimestre por um breve período de neutralidade climática e o segundo semestre de 2024 há uma grande probabilidade da instalação da Laninha impactando em todo o padrão de circulação da atmosfera. Então, neste momento, nós estamos iniciando o plantio da soja e do milho nos Estados Unidos. As chuvas que vêm acontecendo ao longo dos últimos dias estão favorecendo esse processo de plantio e também devem favorecer o processo de desenvolvimento. Mas, como eu mencionei, há uma grande virada de chave da instalação do fenômeno Laninha. E o fenômeno Laninha pode trazer para a safra dos Estados Unidos uma maior probabilidade de ocorrência de ondas de calor. As altas temperaturas que podem ocorrer nos Estados Unidos não devem favorecer ali bastante o desenvolvimento e também a maturação dos grãos de soja e de milho.
Então é importante ficar em atenção para a safra dos Estados Unidos devido a este período de mudança de chave do fenômeno El Niño para o fenômeno Laninha. A Daiane Figueiredo daqui a pouco volta, vai falar sobre chuvas, clima e umidade de solo para as áreas de produção de pastagem e também de milho segunda safra. Por aqui, de certo modo, a gente continua falando a respeito de clima, porque as chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul afetam, claro, atrasam a colheita da soja, que está em 49% no estado, e tem trazido também perda de qualidade. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Graciela Caino. Aqui na região noroeste do estado, grande produtora de soja, a chuva deu uma trégua e os produtores estão aproveitando para colher. A situação está sendo monitorada de perto pelos produtores e autoridades locais que permanecem vigilantes diante das condições climáticas variáveis. No entanto, o especialista da Emater tranquiliza os produtores, afirmando que não há motivos para preocupações exacerbadas. Ele ressalta que, embora alguns problemas pontuais possam surgir, a colheita deve ser bem sucedida no geral. Os produtores de soja no Rio Grande do Sul estão atentos aos recentes volumes significativos de chuvas que atingiram a região, trazendo preocupações para o desenrolar da colheita. Segundo informações da Emater, até o dia 4 de abril, a colheita estava em ritmo acelerado, impulsionada por um período de tempo seco e ensolarado e temperaturas elevadas. De acordo com os dados, a área colhida progrediu de 20% para 38% da área cultivada no período mencionado. Os agricultores decidiram antecipar a colheita, mesmo com o teor de umidade dos grãos, situando-se entre 15% e 16%, um índice considerado adequado para uma boa trilha e separação dos grãos. Essa decisão foi motivada pelas previsões climáticas, que indicavam uma maior incidência de chuvas para os períodos subsequentes. Contudo, o cenário esperado não se concretizou em todas as regiões do estado. Enquanto em algumas áreas foram afetadas por volumes intensos de chuvas, outras conseguiram manter o ritmo da colheita sem grandes interrupções. De maneira geral, nós temos uma estrutura de máquina muito boa no estado, que permite uma retirada rápida desse produto. Então, esses fatores aliados à torcida de que não tem essa persistência da chuva, quer dizer, se nós tivermos um volume grande de chuva, a interferência não é muito, desde que não seja um exagero, é claro, mas a dificuldade seria na persistência de 1, 2 semanas com chuva, umidade, que daí poderia ter alguma dificuldade. Mas no horizonte a curto prazo não se visualiza essa situação de dificuldade, até porque nesse momento as coisas estão muito tranquilas, então o produtor tem conseguido colher, até porque acredito eu que a concentração, em virtude do que aconteceu lá no plantio, vai ocorrer na próxima semana, que a soja estaria, a concentração da soja plantada em dezembro, ela deverá ficar pronta agora nos próximos dias. Então, é uma situação ainda muito tranquila, com resultados muito bons obtidos pelos produtores, alguns nem tanto. Então, uma safra muito diversa. Esperamos que essas previsões não se confirmem nos próximos dias, que possamos continuar nessa safra aí, ao menos na colheita, com tranquilidade. Nós temos um atraso em relação à média, mas esse atraso não é porque nós não estamos conseguindo colher, mas porque o plantio foi atrasado. Então, está dentro de uma situação de momento normal, com boas produtividades em alguns pontos, excelente em outros, uma dificuldade em algumas regiões, mas, enfim, é um ano que tem uma característica bastante diversa e temos que aguardar para ver qual é a expectativa. Tem produtores muito felizes com os resultados obtidos até aqui, mas temos que aguardar para consolidar os números aí no estado. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caino. Por aqui nós falamos sobre a colheita da soja em todo o Brasil. Essa colheita que atinge pouco mais de 89% até a última sexta-feira. Você confere os dados agora da Pátria Agronegócios para a colheita de soja. Nós vamos trazê-los rapidamente aqui. Olha só, média chegando a 91%, na média dos últimos 5 anos. Ano passado, 91,47%. Agora, pouco mais de 89% para a colheita da soja na média nacional.
Pode passar a tela, nós vamos mostrar agora os 6 principais estados produtores. Mato Grosso já dá para dizer que concluiu, assim como Paraná, 99,10% no Mato Grosso, 98,80% no Paraná. Rio Grande do Sul cultiva mais tarde, 49%. As chuvas, as enxurradas têm atrapalhado parte da colheita e tirado qualidade desse grão lá no Rio Grande do Sul. Passa para a próxima tela, que aqui nós trazemos mais 3 estados, são os 6 principais estados produtores do Brasil. Goiás com 96,70%, Mato Grosso do Sul também praticamente concluído, 98,60%, Bahia 91,30%, são os números que eu destaco em relação à colheita da soja nos principais estados produtores do país. Você confere conosco agora como é que vem soja na referência dos portos brasileiros. Nós temos aqui soja no Porto de Santos e Paranaguá. Santos a R$ 131 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 130 para entrega em maio, de acordo com os números da Grãos Corretora. A Agricultura BR traz agora os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui as posições em curto prazo, hoje com recuperação. Maio, $11,61 mais 3 o bushel, alta de 0,93%. Julho, $11,76 mais 5 o bushel, alta de 0,92%. Agosto, $11,78 o bushel, alta de 0,96%. E setembro, $11,66 mais 8 o bushel, alta de 0,90%. São os números que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe agora como é que está a moeda norte-americana, o dólar sendo negociado no Brasil, o câmbio que tem garantido negócios, valores melhores para a soja no país, vem a R$ 5,19 neste momento, com alta de 0,18%. Eu devo dizer que os cenários causados pelas tensões internacionais de guerra já passaram, está muito focado agora principalmente essa alta no mercado doméstico brasileiro, os gastos do governo federal e também as revisões em relação à meta fiscal no país. E até a última quinta-feira, o estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do país, atingiu 68,9% da sua área colhida. O arroz, assim como eu falava a respeito da soja, também tem alguns efeitos climáticos por conta do excesso de chuva que acaba por atrapalhar a sua produtividade. E de acordo com o IRGA, que é o Instituto dos Irrigantes do Estado do Rio Grande do Sul, a média em relação ao que está sendo colhida tem sido reduzida por conta desses efeitos climáticos. Veja conosco então como é que vem essa colheita gaúcha. Nós temos aqui arroz no Rio Grande do Sul, em área colhida 603.136 hectares, em porcentagem 66,9% da área colhida, quase 67% neste momento. Produtividade com 8.674 quilos por hectare, com tendência de recuo quando se analisa o comportamento da média, é o que diz aqui o relatório do IRGA em relação aos números que estão saindo do campo. O assunto agora é clima, vamos falar de previsão do tempo e para falar a respeito do que acontece nos próximos dias, semana, quinzena, em relação às áreas de produção, eu convido a Débora Oliveira a participar conosco desta edição. Boa tarde, Débora, seja bem-vinda. Olá, Fabiano, boa tarde para você e boa tarde a todos. Para esses próximos dias, a gente pode esperar aquele cenário de chuva muito expressiva no norte do Brasil. Condição essa que vai seguir prejudicando a colheita da soja e do milho no Maranhão, Pará e também no norte do Tocantins. Nessas áreas, a gente já percebe um solo bem encharcado. E essa chuva prevista vai atrapalhar as máquinas em campo e prejudicar o escoamento agrícola.
Por outro lado, no centro-oeste, sudeste e interior baiano, ainda vai haver aquele predomínio de sol ao longo desses próximos dias. Ou seja, vai haver ali prejuízo para as lavouras de milho e safrinha, que vão manter aquela condição de restrição hídrica, tudo por conta da falta de chuva. Inclusive, algumas áreas de citros estão começando a ficar sem água no solo. Mesmo caso da cana-de-açúcar, que pode ter uma redução no nível da sacarose. Um cenário que deixa os produtores da região em alerta. O lado positivo é que para aquele produtor que está fazendo a colheita da soja, arroz e feijão em todo o centro-sul, terão aquela janela de tempo mais seco para adiantar com os trabalhos em campo. O algodão também precisa bastante dessa incidência solar para o seu desenvolvimento. Então, claro, é um cenário positivo pensando nesse sentido. Partindo para o sul do Brasil, especialmente Paraná e Santa Catarina, devem avançar com as colheitas. Agora, o Rio Grande do Sul vai receber uma chuva bastante expressiva, especialmente em áreas da metade sul do estado. E atenção, viu? Porque esses altos acumulados podem atrapalhar a colheita do arroz, que fica concentrada justamente aqui no sul gaúcho. Pois é, Fabiano, uma chuva que deixa em alerta os produtores gaúchos. Mas ao longo da semana, vamos trazendo mais atualizações. Volto com você. Obrigado, Débora. Uma boa tarde a você. Por aqui a gente vai seguir falando de clima, porque a gente traz agora uma leitura, uma interpretação a respeito de como que os efeitos climáticos eles impactam a produção que ocorre neste momento, segundo a safra, não só a segunda safra de milho, mas também as áreas de pastagem. Quem nos traz as informações é a Daiane Figueiredo, ela que é meteorologista da Climatempo. Com relação à previsão climática para o Brasil, nós podemos esperar que com a instalação do fenômeno Laninha, as chuvas no centro-sul devem ser um pouco mais regulares. Porém, na região sul, o Laninha traz um risco maior de estiagem para as áreas produtoras. Já no Mato Piba, nós teremos chuva um pouco mais acima da média esperada para essas áreas, então devem produzir aí um pouco melhor em comparação à região sul. Já na área central, as chuvas, o fenômeno não deve interferir diretamente. Contudo, em diferença do fenômeno El Niño, essas chuvas serão um pouco mais regulares para as áreas central. O fenômeno El Niño é caracterizado com chuvas em formato de pancadas, são aquelas chuvas que ocorrem grandes acumulados em um período muito curto. Já o Laninha é um pouco mais diferente, são chuvas mais regulares, períodos um pouco maior de tempo mais fechado, e nós teremos um grande risco para as áreas do centro-sul do país. Então você, produtor de soja, eu gostaria de trazer para você que, com a instalação, essa diferença do El Niño, neutralidade para a Laninha, nós poderemos ter um risco de frio tardio e também uma possibilidade de atraso de chuvas na primavera. Então, para você que está se planejando, leve em consideração essas informações para que você tenha uma safra de 2024-2025 bastante favorável para as áreas produtoras que estão ali em processo de desenvolvimento de uma estratégia para 2024-2025. Lembrando que pastagem tem sido determinante para a estratégia de venda do pecuarista. Vamos dar uma olhada então no milho. Ela falou como é que vinha milho neste momento em relação ao fator clima. E aqui eu mostro que o milho vem interessante para quem faz engorda de animais, para quem trabalha nas cadeias integradas. Milho segue reduzindo o preço, já está bem longe daquela marca de R$ 60 no mercado futuro. Posição de mais curto prazo é maio, vindo com R$ 57,70 a saca de 60 quilos, com queda de 0,36%. São um dos números que eu estou destacando aí com milho no mercado futuro. Milho que segue com o mercado físico também com ligeiras quedas. Com essas informações eu vou encerrar essa edição do Agricultura BR um pouco mais cedo, porque na sequência vem aí mais um De Olho na Fazenda. Nós voltamos logo mais às 16 horas na nossa terceira edição. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!